A sabedoria prática, como tomar decisões éticas no calor do momento. Existe um momento crucial que define quem realmente somos, um instante decisivo que revela nosso verdadeiro caráter. Não é quando temos tempo para refletir calmamente, quando podemos consultar livros ou pedir conselhos. É aquele momento de pressão extrema, quando tudo está acontecendo rápido demais, quando as emoções estão no auge, quando não há tempo para pensar longamente. É no calor do momento, naquele segundo crítico em que você precisa escolher entre o caminho fácil e o caminho certo, entre o conveniente e o virtuoso, entre o que serve aos seus interesses imediatos e o que serve ao bem maior. É ali, naquele instante de fogo, que sua verdadeira natureza se manifesta. Os antigos filósofos gregos tinham um nome para a capacidade de fazer a escolha certa nesses momentos cruciais. Frônesis, a sabedoria prática. Não é conhecimento teórico acumulado em bibliotecas. Não é inteligência acadêmica medida em testes. É algo muito mais profundo e muito mais valioso. É a habilidade de aplicar princípios éticos universais às situações concretas e únicas da vida real, com todas suas nuances, suas pressões e suas complexidades. A fronesis é a virtude que Aristóteles considerava absolutamente essencial para uma vida bem vivida, mais importante até do que o conhecimento puro. Por quê? Porque você pode conhecer perfeitamente todas as teorias éticas do mundo, pode ter decorado cada mandamento moral, pode ter lido todos os tratados filosóficos sobre o bem e o mal, mas se você não consegue aplicar esse conhecimento no momento da verdade, quando a pressão está alta e as apostas são reais, então todo esse conhecimento é inútil, uma sabedoria estéril que não serve para nada. A sabedoria prática é a ponte vital entre saber o que é certo e fazer o que é certo. É fácil dizer que você é honesto quando ninguém está testando sua honestidade. É fácil afirmar que você é corajoso quando não há perigo real à vista. É fácil proclamar seus valores quando não há custo em defendê-los. Mas o que acontece quando a mentira seria conveniente, quando o medo é genuíno, quando defender seus princípios significa perder algo importante? É ali que a fronesis se manifesta ou se revela ausente. Pense neste cenário absolutamente real e comum. Você está em uma reunião crucial com sua equipe e seu chefe. Um erro grave foi cometido em um projeto importante. Um erro que pode custar milhões à empresa e prejudicar sua reputação no mercado. As evidências apontam claramente para um colega seu, alguém que você conhece, alguém que tem família para sustentar. Mas há uma ambiguidade conveniente na situação, uma zona cinzenta que poderia ser explorada. Você poderia facilmente desviar a responsabilidade ou permanecer em silêncio, deixando que a culpa se dilua ou recaia sobre outra pessoa. Ninguém saberia com certeza. Você estaria seguro. Seu emprego não correria risco. Ou você poderia assumir parte da responsabilidade, mesmo que não tenha sido o principal responsável, porque você viu o erro se desenvolvendo e não disse nada, não alertou a tempo. Essa escolha poderia custar sua posição, sua reputação, talvez até seu emprego. O que você faz nesse momento? Não amanhã, não depois de consultar um coach de ética, não depois de meditar sobre o assunto. Agora, com todos os olhos sobre você, esperando sua resposta. Essa é a frônesis em ação ou em ausência. A questão fundamental que a sabedoria prática enfrenta é esta: como desenvolvemos a capacidade de fazer escolhas éticas corretas instintivamente, automaticamente, mesmo sob pressão extrema? Como transformamos princípios abstratos em ações concretas quando não temos tempo para deliberar longamente? A resposta dos antigos filósofos, tanto gregos quanto estoicos, é surpreendentemente prática e aplicável aos nossos dias. A fronesis não é um dom místico com o qual algumas pessoas nascem, não é uma iluminação súbita que desce do céu.
É uma habilidade desenvolvida através da prática repetida, através do treinamento constante, através da formação deliberada do caráter ao longo do tempo. É como aprender a tocar um instrumento musical. No início, você precisa pensar conscientemente sobre cada nota, cada movimento dos dedos, cada técnica. Mas com a prática persistente, algo mágico acontece. O conhecimento se move da mente consciente para o que podemos chamar de memória muscular moral. Suas mãos sabem onde ir sem você pensar. Da mesma forma, com treino ético constante, sua mente e seu caráter sabem o que fazer sem deliberação consciente prolongada. Aristóteles ensinava que a fronesis é desenvolvida através do que ele chamava de habituação ética. Tornamo-nos justos praticando atos de justiça. Tornamo-nos corajosos praticando atos de coragem. Tornamo-nos honestos, praticando a honestidade em pequenas coisas, até que se torne nossa segunda natureza. Cada pequena escolha ética que fazemos no dia a dia, cada momento em que escolhemos o caminho certo em vez do caminho fácil, é como um depósito em uma conta bancária de caráter. Estamos construindo um fundo de reserva moral que podemos sacar automaticamente quando enfrentamos as grandes crises. Se você pratica a honestidade apenas nas pequenas coisas irrelevantes, quando a mentira não traria benefício de qualquer forma, então, quando chegar o momento crucial em que a verdade custa caro, você não terá o músculo moral desenvolvido para suportar o peso. Mas se você praticou a honestidade 1000 vezes, em 1000 pequenas situações, dizendo a verdade mesmo quando seria mais fácil mentir, então, quando chegar aquele momento de fogo, aquele instante de pressão máxima, a honestidade fluirá de você naturalmente, não como um esforço heróico, mas como uma extensão natural de quem você se tornou. Os estoicos tinham uma abordagem complementar e extremamente prática para desenvolver essa sabedoria. Eles praticavam exercícios mentais diários, verdadeiros treinos da mente, para preparar-se para os momentos de decisão crucial. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma em tempos de guerra e peste, escrevia todas as manhãs em seu diário pessoal, preparando sua mente para os desafios do dia. Ele não estava apenas registrando pensamentos, estava treinando ativamente sua capacidade de resposta ética. Ele visualizava os desafios que poderia enfrentar. Pessoas irritantes, situações frustrantes, tentações ao poder, oportunidades de agir de forma injusta. E então, mentalmente, ele ensaiava suas respostas virtuosas. Quando essas situações realmente aconteciam mais tarde, e elas sempre aconteciam, ele já havia praticado a resposta correta dezenas de vezes em sua mente. A decisão certa não era nova, era familiar, já havia sido trilhada mentalmente. Um dos exercícios estoicos mais poderosos para desenvolver fronesis é o que podemos chamar de premeditação das escolhas éticas. Funciona assim: toda noite, antes de dormir, você revisa mentalmente seu dia. Não de forma vaga, mas com especificidade cirúrgica. Você identifica cada momento em que teve que fazer uma escolha ética, por menor que fosse. Aquele momento em que você poderia ter cortado o caminho, mas não cortou. Aquele instante em que você poderia ter culpado outra pessoa, mas assumiu responsabilidade. Aquele segundo em que você poderia ter ficado em silêncio, mas falou a verdade. Ou, igualmente importante, aqueles momentos em que você falhou, em que escolheu o caminho fácil, em que permitiu que o medo ou a conveniência ditassem sua ação. Você examina essas escolhas sem julgamento cruel, mas com honestidade implacável. O que o levou a agir como agiu? Qual princípio estava em jogo? Como você poderia agir diferente da próxima vez? Esse exercício noturno de reflexão transforma experiências aleatórias em lições estruturadas. Você está deliberadamente construindo sua sabedoria prática, tijolo por tijolo, dia após dia.
Mas a fronesis não é apenas sobre treino e preparação. Há também uma dimensão de discernimento situacional que é absolutamente crucial e frequentemente mal compreendida. A sabedoria prática reconhece que as regras éticas universais precisam ser aplicadas de forma sensível ao contexto específico. Isso não é relativismo moral. Não é dizer que tudo depende da situação e que não há certo ou errado absoluto. É reconhecer que a mesma virtude pode se manifestar de formas diferentes em circunstâncias diferentes. A coragem, por exemplo, é sempre uma virtude. Mas a coragem do soldado no campo de batalha se manifesta de forma diferente da coragem do médico enfrentando uma pandemia, que é diferente da coragem do dissidente político enfrentando um regime opressor. O princípio é o mesmo: fazer o que é certo apesar do medo. Mas a ação concreta varia. A fronesis é a capacidade de discernir qual ação específica expressa melhor o princípio universal nesta situação particular, com todas as suas variáveis únicas. Aqui está onde muitas pessoas se perdem. Elas querem regras simples e claras que funcionem em todas as situações. Sempre faça X, nunca faça Y. Mas a vida real é terrivelmente mais complexa do que isso. Considere a honestidade. É uma virtude fundamental, sem dúvida. Mas aplicar a honestidade com fronesis significa reconhecer que há momentos em que a verdade completa e brutal causaria dano desproporcional sem benefício correspondente. Se uma pessoa gravemente doente te pergunta se ela vai morrer e você sabe que provavelmente sim, a sabedoria prática não está necessariamente em proclamar essa verdade de forma crua. Está em discernir como ser verdadeiro de uma forma que respeite a dignidade da pessoa, que reconheça sua necessidade emocional, que não tire dela a esperança necessária para enfrentar seus últimos dias. Isso não é mentir, é aplicar a honestidade com sabedoria, temperada pela compaixão. A fronesis integra múltiplas virtudes, não apenas honestidade, mas também bondade, timing apropriado, sensibilidade ao contexto humano. Vamos explorar outro aspecto crucial da sabedoria prática: a capacidade de agir decisivamente em meio à incerteza. Um dos maiores obstáculos à ação ética no calor do momento é a paralisia da análise excessiva. Ficamos presos pensando em todas as possíveis consequências, em todos os ângulos, em todas as ramificações. E enquanto pensamos, o momento passa, a oportunidade de agir se fecha, a inação se torna, por padrão, nossa escolha. A fronesis inclui a coragem de agir com as informações disponíveis, reconhecendo que nunca teremos certeza absoluta, que sempre haverá ambiguidade, mas que isso não nos isenta da responsabilidade de escolher. É melhor fazer uma escolha imperfeita, guiada por princípios, do que não fazer escolha alguma por medo de errar. Os estoicos eram particularmente claros sobre isso. Eles faziam uma distinção fundamental entre o que está sob nosso controle e o que não está. As consequências finais de nossas ações frequentemente não estão sob nosso controle completo. Elas dependem de 1000 variáveis que não podemos prever ou controlar. Mas a intenção com que agimos e o esforço que fazemos para agir virtuosamente estão totalmente sob nosso controle. A fronesis nos liberta da tirania do resultado perfeito. Nos permite agir com integridade, mesmo quando não podemos garantir sucesso. Há também uma dimensão profundamente prática e humana na sabedoria prática que precisamos explorar. Lidar com nossos próprios preconceitos, emoções e limitações quando fazemos escolhas éticas sob pressão. Nós não somos máquinas de lógica pura. Somos seres emocionais com histórias pessoais, traumas, medos, desejos e uma infinidade de preconceitos inconscientes. Tudo isso influencia nossas decisões, especialmente no calor do momento, quando não temos tempo para análise cuidadosa.
A fronesis autêntica inclui autoconsciência radical. Significa conhecer seus próprios pontos cegos, reconhecer quando suas emoções estão colorindo seu julgamento, identificar quando você está racionalizando uma decisão conveniente com argumentos éticos aparentemente sólidos. Sêneca, o filósofo estoico, escrevia extensivamente sobre isso. Ele nos advertia que somos todos mestres em nos enganar, em construir justificativas elaboradas para fazer o que queremos fazer de qualquer forma. Verdadeira sabedoria prática requer que examinemos nossas motivações com honestidade brutal antes de agir. Um exercício poderoso para desenvolver essa autoconsciência é o que podemos chamar de teste do observador externo. Antes de tomar uma decisão ética no calor do momento, faça uma pausa interna de 3 segundos e pergunte-se se alguém que eu respeito profundamente estivesse observando esta situação com conhecimento completo de todos os fatos, incluindo minhas motivações ocultas, como essa pessoa veria minha escolha. Ou ainda mais poderoso, se minha decisão fosse publicada na primeira página do jornal amanhã, com todos os detalhes expostos, eu me sentiria orgulhoso dela. Esse exercício mental rápido tem o poder de cortar através de nossas racionalizações e revelar a verdade sobre o que estamos prestes a fazer. Ele não requer minutos de reflexão. Pode ser feito em segundos. Mas esses segundos podem mudar completamente a trajetória de nossa escolha. Precisamos também falar sobre o papel da comunidade e dos modelos na formação da fronesis. Nós não desenvolvemos sabedoria prática no vácuo. Aprendemos observando outros que a possuem, internalizando seus padrões de pensamento e ação. Aristóteles enfatizava a importância de ter mentores éticos, pessoas cuja fronesis é mais desenvolvida que a nossa e que podem nos guiar. Não para nos dizer exatamente o que fazer em cada situação, mas para modelar o processo de raciocínio ético. Quando você observa alguém com verdadeira sabedoria prática enfrentando um dilema ético, você não está apenas vendo a decisão final. Você está testemunhando como eles consideram fatores, como pesam valores, como integram emoção e razão, como agem com convicção mesmo na incerteza. E isso se torna parte do seu próprio repertório mental. Os estoicos eram explícitos sobre isso. Eles aconselhavam escolher exemplos de virtude, pessoas reais ou históricas que incorporavam as qualidades que você deseja desenvolver e constantemente perguntar: o que Marco Aurélio faria? O que Catão faria? Não para copiar cegamente, mas para ter um ponto de referência, uma âncora ética, quando suas próprias bússolas estivessem girando. Vamos agora explorar um aspecto da fronesis que é particularmente relevante para nossos tempos: tomar decisões éticas em ambientes complexos e sistêmicos, onde as consequências são difusas e difíceis de rastrear. Muitas de nossas escolhas éticas hoje não envolvem apenas 2 pessoas em uma sala, mas sistemas inteiros. Corporações, mercados, ecologias, sociedades. Como você aplica a sabedoria prática quando as ramificações de sua escolha se espalham por redes complexas que você mal compreende? A resposta estoica e aristotélica é focar no que está sob seu controle direto, sua intenção, seu esforço, seus princípios. Se você está em uma posição de liderança em uma empresa e descobre práticas questionáveis, você não pode controlar o sistema econômico inteiro, mas pode controlar se você fala ou fica em silêncio, se você resiste ou colabora, se você busca mudar o que pode mudar ou se você racionaliza e aceita. A fronesis, nesse contexto, não significa ter todas as respostas sobre como consertar sistemas complexos. Significa ter clareza moral sobre onde você está, o que está acontecendo e qual é a próxima ação certa que você pode tomar, por menor que seja. Há também uma dimensão crucial de timing na sabedoria prática que não pode ser ignorada.
Saber o que fazer é apenas metade da equação. Saber quando fazer é a outra metade. A mesma ação pode ser virtuosa em um momento e desastrosa em outro. Dizer uma verdade difícil pode ser necessário e corajoso em um contexto, mas cruel e destrutivo em outro. A fronesis inclui sensibilidade temporal, um senso apurado de kairos, o momento certo. Como você desenvolve isso? Novamente, através da prática e da reflexão, você presta atenção aos resultados de suas ações. Quando você agiu muito cedo e a ação falhou porque o terreno não estava preparado? Quando você esperou demais e a oportunidade passou? Você aprende com seus erros e sucessos, refinando constantemente seu senso de timing. E você busca feedback de pessoas sábias que podem ver o que você não vê. Deixe-me compartilhar um exercício prático que sintetiza muito do que discutimos. Chame-o de preparação diária para a escolha ética. Toda manhã, antes de começar seu dia, dedique 5 minutos a este processo. Primeiro, revise seus princípios éticos fundamentais. Quais são os valores inegociáveis que guiam sua vida? Honestidade, coragem, justiça, compaixão, integridade. Nomeie-os explicitamente. Segundo, visualize situações específicas que você pode enfrentar hoje, onde esses princípios podem ser testados. Seja concreto. Se você tem uma reunião difícil, visualize o momento em que pode ser tentado a desviar da verdade. Terceiro, ensaie mentalmente sua resposta virtuosa. Veja-se fazendo a escolha certa, sentindo as emoções que virão, mas agindo com princípio apesar delas. Quarto, estabeleça uma intenção clara para o dia. Hoje vou agir com integridade, custe o que custar. Este exercício de 5 minutos cria um conjunto mental ético que influenciará todas as suas decisões do dia, especialmente aquelas tomadas no calor do momento. Você estará operando a partir de uma base preparada, não improvisando sua ética sob pressão. Finalmente, precisamos falar sobre a fronesis como um caminho de vida inteira, não um destino final. Você nunca termina de desenvolver sabedoria prática. Nunca chega a um ponto onde dominou completamente a arte de fazer escolhas éticas perfeitas sob pressão. Mesmo os mais sábios ainda falham, ainda aprendem, ainda crescem. O objetivo não é perfeição impossível, mas progresso constante. É ser um pouco mais sábio hoje do que ontem, fazer escolhas um pouco melhores este ano do que no ano passado. A jornada da fronesis é a jornada de se tornar plenamente humano, de realizar o potencial ético que existe em cada um de nós. É difícil, não vou mentir. Haverá momentos em que você falhará, em que cederá à pressão, em que escolherá o caminho fácil. Mas cada falha é uma lição. Cada erro é uma oportunidade de recalibrar. A sabedoria prática não é sobre nunca cair, é sobre levantar mais sábio. No final, a fronesis é isso, a arte de viver bem em um mundo imperfeito, de fazer escolhas éticas em meio ao caos, de ser uma pessoa de princípios não apenas quando é fácil, mas especialmente quando é difícil. É transformar ideais abstratos em ações concretas, sabedoria em vida. E começa agora com a próxima escolha que você faz.